Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos à aula 4. Nessa aula a gente vai pegar toda a evolução desde o Proterozoico até o Fanerozoico. Logicamente que vai ser algo muito mais sintetizado, vai ser algo muito mais reduzido, principalmente a parte do Proterozoico que eu vou detalhar nas outras aulas. A parte do Fanerozoico, nas etapas 2, 3 e 4 dessa aula, eu vou detalhar mais. Nessa primeira parte, vou focar mais no Proterozoico, que é o pedaço que falta do pré-cambriano. Quando a gente vai olhar na distribuição do tempo geológico da Terra, o Proterozoico começa em 2,5 no fim do Arqueano e vai até 540 milhões de anos. Isso dá 40 e poucos, 42,5% da história da Terra. Ele termina no Ediacarano, o último período dele é o Ediacarano, e é quando começa logo depois uma explosão de vida. Tanto que o nome Proterozoico vem de Proteros, que é anterior, e zoicos, que seriam animais, vida, mas deixando claro que já existia vida antes, inclusive no Arqueano, já foi detalhado a fauna eucarionte, que foi responsável, ela auxiliou muito a oxigenação da atmosfera, que levou à produção dos maiores depósitos de formação ferrífera bandada mundo afora. Então, entrando no pré-cambriano, quase todas as subdivisões do pré-cambriano são por Global Standard Stratigraphic Age, ou seja, são limites baseados em registros geológicos. Se a gente for pegar quase todos esses limites, aqui, logo que a gente sai do Arqueano, a gente entra no Sideriano. Sideriano vem de Sid, de ferro, iron. O Riaciano, que está logo em cima, seriam das plataformas continentais, plataformas e rios continentais. Logo acima, o Orosiriano, ele é bem consenso, né? Oros de orógeno, porque haviam muitos orógenos no mundo inteiro. Estateriano, do grego stratera, que é estável, ou seja, é uma calmaria, são regiões plataformais. Ectasiano, de extensão. Steniano, que seria de estreito, que são quando são gerados grandes faixas móveis mundo afora. O ectasiano, realmente ele é cronocorrelato à formação do Rodinia. Muita coisa do Rodinia foi amalgamado durante o Ectasiano e uma parte do Toniano também. Mas durante o Ectasiano formava esses grandes cinturões estreitos, ou seja, estênia de estreito, que seriam os cinturões, as faixas que foram geradas. O Toniano, que está logo em cima, é tonos, de extensão, de alongamento, e o Criogeniano, crios, gelo, de uma última era glacial. Já o Ediacarano marca essa mudança de nomenclatura e é relativo às Ediacaran Hills, que é onde tem a maior parte dos fósseis, onde foram descobertos os fósseis do Ediacarano. Então vamos entrar agora para detalhar o Proterozoico. Logo de cara eu gostaria de indicar esse vídeo aqui, ele foi produzido pelo Jefferson, pela Ana, Débora e Leísa, e é baseado no artigo A Planet in Transition, The Onset of Plate Tectonics. É bem bacana que eles mostram de uma forma bem resumida, mas muito completa, o que marca o início da tectônica moderna, o que marca a transição de um regime de domos e quilhas para a tectônica moderna. Eu vou colocar algumas coisas a mais na aula agora, mas sugiro muito assistir esse vídeo, ele já está lá no canal e eu vou deixar também a descrição dele aqui embaixo, a indicação do link para ele aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, o que marca o início da tectônica moderna? A tectônica que a gente diz ser moderna é essa com subducção, trincheira, orógena acrecionária, orógena acrecional, abertura em ambientes distensionais, nem sempre imperou. A gente viu na última aula a tectônica de domos e quilhas, que imperava no Arqueano. Mas por volta de 2 a 3 giga-anos, ou seja, quando a gente sai do Arqueano e entra no Proterozoico, diversas pistas indicam que tem uma mudança no regime tectônico. O primeiro argumento a gente já pode pegar do paleomagnetismo, que os primeiros dados de grande deslocamento que a gente pega por paleomagnetismo, eles realmente vêm dessa época, entre 2 e 3 giga-anos. É lógico que a gente tem que fazer um parênteses aqui, porque dados paleomagnéticos muito antigos são difíceis de obter,
por algo que a gente já tinha visto antes. A temperatura de fechamento, ou seja, a temperatura em que o dado paleomagnético fica guardado é relativamente baixa. Então, é difícil a gente encontrar coisas arqueanas que ainda guardam um paleomagnetismo bem marcado nelas, ou seja, que o paleomagnetismo não foi resetado para mostrar outras informações, seja de metamorfismo ou de migmatização. Mas o que eu vou detalhar aqui então são alguns argumentos sobre fontes mantélicas hidratadas, inclusão de eclogitos em diamantes. Lembrando, o eclogito é aquela rocha que gera em zona de subducção com uma alta pressão e temperatura quando o slab está lá embaixo e depois ela é exumada. Os orógenos colisionais, falar sobre a química, epsilon neodímio e epsilon hafnio. Então vamos começar por esse primeiro dado aqui, que são das fontes mantélicas hidratadas. Esses gráficos eles usam razões com elementos como nióbio, tório, zircônio. Isso porque esses elementos eles são igualmente incompatíveis. Isso quer dizer que suas razões não vão mudar muito com o grau de fusão ou cristalização fracionada de magmas, que pela sua afinidade química eles vão ir andando juntos. Então a razão vai dizer muito sobre a fonte mantélica, ele vai caracterizar aquela fonte mantélica se é distinto de um ponto ou outro da Terra, que vai ser essencialmente basaltos que interagiram com a crosta continental. Esse gráfico aqui, ele mostra a porcentagem de fontes mantélicas hidratadas com o tempo. E a gente nota um claro aumento nessa região aqui, que é entre 2 e 3 gigaanos. Ou seja, a temperatura do manto reduz, seria uma propagação da tectônica de placas. Porque quando a gente tem muito slab hidratado indo para baixo da Terra, acaba que você vai hidratando o manto com o tempo. Então, isso é a porcentagem de manto hidratado e nota-se claramente aqui entre 3 e 2 que essa porcentagem aumenta bruscamente. Por isso, esse já é mais um argumento da tectônica de placas começar nessa época. Indo um pouco mais para frente, aqui a gente tem a diferenciação entre um manto enriquecido, um manto empobrecido e um manto depletado. Se for pegar antes de 2 gigaano, onde está marcado nesse pedacinho aqui, era bem difícil fazer isso usando elementos incompatíveis, o que sugere que não tinha muito fracionamento. Ou seja, quando a gente pega esses incompatíveis, o zircônio, o tório, o nióbio, que eles andam razoavelmente juntos, se todo magma dá a mesma resposta, quer dizer que tinha uma homogeneidade muito grande. A partir do momento que cada lugar que você pega já dá respostas distintas, quer dizer que a fonte mantélica lá de baixo já começou a se diferenciar. Então, com a fonte mantélica primitiva pretérita seria muito homogênea. Depois de 2,5 gigaano, começa a diferenciar. Ou seja, vai para uma parte de basaltos, que seriam um manto depletado, um manto empobrecido e um manto enriquecido. Um outro fator que sugere essa diminuição na temperatura no manto é que conforme o tempo vai passando a gente vai ficando cada vez com um registro menor de comatiitos. Os comatiitos são essa representação de ultra alta temperatura, de explosão mantélica de ultra alta temperatura. Como a gente vai tendo cada vez menos comatiitos, é um indício que a Terra como um todo está esfriando. Com isso o manto, parte da Terra está esfriando junto. Uma outra parte é a inclusão de eclogitos em diamante. Eles só aparecem depois do Arqueano. É lógico que a ausência de evidências não constitui necessariamente uma evidência de ausência. Isso quer dizer assim, não é porque a gente não encontrou que não existia, mas é um argumento a mais. Muita pesquisa já foi feita e nunca encontrou inclusão de eclogitos em diamantes antigos, pré-proterozoicos, né, arqueanos. A outra parte, em 2.6 a 2.0, começa uma série de orógenos colisionais. Esse gráfico aqui do lado, vocês devem lembrar de geoquímica, que é o gráfico de epsilon hafnio com a evolução, com a contaminação em crosta continental. Ou seja, o hafnio e o neodímio eles dão respostas excelentes do fracionamento e assimilação de crosta com o tempo. Tanto o hafnio quanto o neodímio vão começar a dar valores muito negativos quanto maior for a contaminação crustal em crosta continental.
e valores cada vez mais positivos, quanto mais isso se assemelha àquele manto primordial que não está depletado, o Shur. Uma outra parte, os ofiolitos, essas sequências de litosfera oceânica que são obduzidas ou obductadas, só começam a aparecer em 2,1 gigaano. Mais um indício de que, se você não tem ofiolito, a tectônica, como a gente conhece hoje, não devia preponderar. Algo que deve ser pensado é: será que a tectônica saiu de Domiquilha e entrou de uma vez na tectônica moderna? Provavelmente não. Provavelmente essa mudança não foi repentina, deve ter sido gradual pelo planeta fora, e provavelmente cada ponto do planeta foi entrando nessa mudança em determinado momento. Um artigo que retrata isso de uma forma muito bacana, que foi feito inclusive no quintal de casa, que é no quadrilátero ferrífero, é esse da Catherine Cutts, com o Cristiano Lana, Fernando Alckmin, o Frederico Farino, o Hugo e a Viviane, que eles colocam na região na região do quadrilátero ferrífero o modelo de geotectônica numa transição, saindo dos domos e quilhas que preponderaram para um ponto onde provavelmente já começava a ter indícios da tectônica moderna. E essa tectônica moderna que é o que a gente descreve no ciclo de Wilson. Com o crescimento continental começa uma estabilização cratônica e tem início esse ciclo clássico de sair de um cráton estável, começar um rifteamento, romper esse cráton, desenvolver o oceano, começar uma subducção, um orógeno acrecionário até chegar no colisional e juntar tudo outra vez. Que é o ciclo das rochas, que vocês já viram numa forma bem simplificada nessa parte entre ígnea, metamórfica e sedimentar, mas logicamente que nas próximas aulas a gente vai começar a colocar mais elementos nisso. Se a gente saiu de uma suíte comatiítica, ela pode se diferenciar entre ultramáficas e anortositos por um lado, mas pode desenvolver também uma suíte toleítica. Essa suíte toleítica pode ir para uma cálcio-alcalina até uma alcalina. Quando isso erode, pode ir tanto para um sedimento lítico, podem formar carbonatos ou arcósios. Tudo isso pode ser metamorfizado em fase xisto verde, anfibolito, granulito. Cada uma vai dar um registro diferente que a gente vai encontrar hoje. O difícil é a gente conseguir ler esse registro para entender tudo o que aconteceu antes, e logicamente que a gente vai associar essas rochas ao ambiente tectônico. Como foram gerados os primeiros gabros, como foram gerados os basaltos, por que gerou um xisto verde, por que gerou um gneiss, isso daqui é xisto azul, é xisto verde, está na fase anfibolito, granulito, se a gente tirar o metamorfismo, em que rocha a gente chega, tudo para entender os mais diversos ambientes deposicionais e tectônicos. Nas próximas aulas a gente vai começar a dar um detalhe maior nessa tectônica moderna entre orógenos acrecionários, colisionais, entre ambientes distensivos, as rochas que são geradas e os depósitos, a metalogênese associada. E aí, só para finalizar essa parte do Proterozoico, que vai ser detalhado nas outras aulas, no decorrer do tempo, a gente chega lá no topinho dele e vem o único Global Boundary Stratotype Section Endpoint, que é o que marca o início do Ediacarano. É uma seção de afloramentos que mostra a base e o início da fauna ediacara. Ele é exatamente numas montanhas na Austrália que são as Ediacaran Hills. São os primeiros metazoários. Eles têm um tipo diferente de célula, já depende de uma oxigenação. Ainda tem um corpo mole, eles não formam esqueletos, o esqueleto vai ser só no Fanerozoico. E é encontrado basicamente em regiões de folhélio, tem esse aspecto como se fosse uma folhinha, mas é uma amebinha. No Brasil já foram descritos fósseis dessa fauna ediacarana. A gente tem um artigo excelente do Lucas Warren e colaboradores, que é esse aqui, eu também coloquei ele na descrição, que ele reconheceu o Claudina e o Namacalatus, que são fósseis guias do Ediacarano, e deram uma certa dor de cabeça para os modelos geotectônicos, porque forçou as rochas onde esses fósseis estavam a uma determinada idade, e isso não encaixava em alguns modelos que precisaram se adequar. A partir do momento que você tem novas evidências, você consegue produzir um modelo melhor. A partir da próxima aula, então, do próximo vídeo nessa aula, eu vou começar a detalhar a evolução no Fanerozoico
E o Proterozoico vai ser muito mais detalhado nas aulas que vão vir a seguir. Valeu!